Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos Diálogos Teológicos. Mais uma vez, agradecidos a Deus, eis-nos aqui, irmão Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmão Alexandre. A paz do Senhor a todos. Mike Duarte. A paz do Senhor. E eu, pastor Gunnar Berg, você está nos Diálogos Teológicos. Meus irmãos, nós hoje temos um tema muito interessante e já vamos explicar qual é a proposta de hoje, mas esse tema envolve marketing. Hoje nós vamos falar se a igreja pode, se a igreja deve se envolver com assuntos de marketing, se a prática de marketing para encher os templos, para encher os cultos é aceitável ou não. E aí eu sugeri que o irmão Alexandre lesse hoje um versículo que fala sobre um outdoor que Deus pediu para ser feito. Então leia para nós o versículo do outdoor. A leitura está em Abacuque, capítulo 2, o verso de número 2, diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então vou começar contando uma experiência pequenininha. Eu fui a uma igreja no ano passado, vocês sabem qual foi, vão se lembrar. Quando eu cheguei naquela igreja, ficava lá no Rio de Janeiro, eu tive um susto, porque a igreja era organizada de uma forma como eu nunca vi igreja nenhuma ser organizada. Então, chegando lá, quem estava nos guiando começou a levar pelos departamentos da igreja. Olha, aqui é o nosso departamento de mídia. Nós estamos aqui editando o culto do domingo para colocá-lo na rede social com um certo requinte. Aqui temos um produtor de conteúdo, ele pega alguns trechos da pregação do pastor, faz videozinhos pequenininhos, coloca... Essa coisa que a gente vê na internet. Então, fiquei impressionado. Rapaz, que coisa. Saindo dali, nós fomos para um outro setor, que era um setor só de criação de peças para mídia impressa. O departamento de marketing e arte dentro da igreja, um negócio assim, eu nunca vi. Aliás, em empresas eu nunca vi daquilo. E o irmão que estava comigo, né, me acompanhando, voltou-se para mim e falou assim: essa aqui não é uma igreja. Eu falei: não é não? Não, isso aqui é uma empresa da fé. O pessoal aqui não é crente, é profissional. Igreja pode ou não pode utilizar-se de recursos de marketing para promover os trabalhos, os eventos? Há um limite para isso? Muitas das abordagens de marketing, elas são manipulativas. Eu tive algumas crises de fé na faculdade justamente por causa disso. Porque a abordagem principal é a manipulação. Não é simplesmente mostrar um produto legal, um produto bom, mas é manipular a compra, mesmo que a pessoa não precisa. Por exemplo, vai lançar o iPhone novo. Tem gente que dorme lá na frente da loja da Apple para comprar o iPhone novo. Quem diz que você precisa do iPhone novo? Entende? Então, a gente compra muitas vezes pelo impulso da indução que é feita através da propaganda. Vamos ver o seguinte: as pessoas vão para a fila da loja da Apple de madrugada esperar a venda do telefone. Se eu sou pastor de igreja, eu ia ficar feliz de saber que tinha gente na porta da igreja desde as 6 da manhã do domingo para ir para a escola dominical. E aí? Que recurso você entende que pode ser usado para isso e que recurso não pode? Até onde a gente deixa de ser igreja e começa a agir como empresa no afã de querer encher o templo? Mas o que é que eu estou oferecendo, ou o que é que eu estou mostrando para aquela pessoa que realmente é importante? O pregador que vai no domingo, a festa do círculo da oração, ou Jesus que vai estar no templo? Então, peraí, acho que estamos começando a solucionar esse nó. O problema é que esses recursos, que o Bruno descreveu como manipuladores, estão sendo usados para objetivos que não são a exposição do Evangelho. É a promoção do nome do pregador, é a promoção do nome do cantor, é apenas a preocupação de encher o templo. É isso? Então, não apenas o meio, como o propósito para aquele meio também estão errados?
Mas aí o que a igreja então poderia apresentar? Como a igreja utiliza o marketing? Porque eu acho que a gente precisa do marketing na igreja, assim, é a minha opinião. Acho que sim. Mas a questão é o seguinte: se a gente não vai apresentar o pregador, a gente não vai divulgar o culto, o que a igreja apresenta no apresentar? marketing? Eu acho que é tudo na abordagem. Por exemplo, tem esse conceito que eu acabei de falar, ele tá sendo moldado por profissionais mais sérios do marketing. Eles falam muito hoje sobre um conceito de marketing de relacionamento. Então, eu não simplesmente vou te empurrar um telefone muito caro, mas eu vou te dar um equipamento em que te ajude em alguns pontos da sua vida, só que não é um relacionamento, vamos pôr assim, abusivo da marca para com o consumidor. Continuo achando que nós esbarramos no problema é porque esses recursos de marketing estão sendo usados para os propósitos errados. Isso que eu quis dizer, né? Isso mesmo. Eu acho que aí está a questão. E por que eu penso que seja esse o problema? Porque todas as manifestações mercadológicas, marqueteiras, com as quais eu me deparo na internet, não estão fazendo a promoção do nome de Cristo. Elas estão fazendo a promoção do homem. Alguém criou uma página no Facebook, admiradores do pastor fulano de tal. E essa página, durante alguns anos, talvez cerca de 2 anos, postava trechos de pregação desse pastor. E alguns desses vídeos tinham, assim, milhares, até 1 milhão de visualização. De repente, essa página, admiradores do pastor fulano de tal, começou a vender coisa. Então, o que nós percebemos aí? Que alguém se utilizou de recursos de marketing para criar um público fidelizado na internet e depois começar a usar aquilo como plataforma de venda. Isso é manipulação. Isso é engano. Porque vira comércio da fé e não promoção da fé. A mesma coisa eu acho que fazem as igrejas, que ao invés de investir em um departamento de mídia, o que é coisa justa, criam um departamento de marketing pelos motivos errados. Então, nesse aspecto é que eu vejo como sendo negativo, inadequado para a igreja utilizar-se de técnicas de marketing para si, como parte orgânica da atividade da igreja, porque o propósito também está errado. Em contrapartida, olhando para o lado de quem consome, eu acho que falta um pouco de maturidade nas pessoas que consomem qualquer tipo de produto. E é uma coisa muito simples, é a maturidade de você entender que nem tudo é o que parece, entende? E isso eu levo desde o ponto de um produto, de você adquirir um celular, até no ponto de você conhecer uma nova igreja, de você acompanhar uma figura pública. Nem tudo é o que parece, aquilo que o Bruno falou. A pessoa, ela pega um trechinho de um anúncio de 15 segundos, soltando uma lacrada. Quando você vai ver o curso inteiro, você percebe que não é. Eu acho que falta um pouco também esse princípio das pessoas entenderem que nem tudo, como diziam, né, que reluz é ouro, né? Então nem tudo que se é visto no marketing é o que parece, entende? Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso também. Mas sobre a questão de, agora voltando àquele ponto, sobre a questão de como vocês utilizariam então o marketing na igreja, porque eu acho que seria uma questão prática, né? Ok, nós vamos utilizar o marketing para não exaltar as figuras públicas, não exaltar a figura de uma pessoa, não glorificar uma pessoa. De que forma então a gente poderia utilizar? A resposta está na própria pergunta. O objetivo será a exaltação do homem? Porque se for, o caminho é o marketing. Meus irmãos, não precisamos ir longe, não. É só olhar para o lado e a gente vai encontrar uma quantidade enorme de igrejas cuja ordem é: não faça nenhum cartaz de evento sem colocar a foto do pastor presidente. Ele não tem ligação nenhuma direta com o evento, mas ele é obrigado a colocar. Isso aí é um culto à pessoa, é um culto à personalidade. Então, se caminharmos por aí, já vamos ver que o objetivo maior já não é mais a promoção do evangelho. Então, se for a promoção do evangelho, eu tenho reservas
quanto à utilização desses mecanismos de marketing para o ambiente da igreja. Acho que aquilo que a igreja tem a necessidade de promover não é pelo marketing. Qual foi a frase que você colocou lá na nossa pauta? Marketing não é evangelismo. Ou é? Olha, se a gente for olhar o marketing no sentido de mídias, eu vou dizer que não é evangelismo. Se eu quero inchar a minha igreja, se eu for para o caminho das mídias, eu vou ter sucesso. Mas se eu quero ter uma igreja com muita qualidade, eu vou para o caminho do evangelismo. E aí o evangelismo é você testemunhar, né? Mas é interessante esse ponto porque o marketing nunca exalta uma igreja. A maioria do marketing no meio gospel exalta uma figura. Uma figura. Então, por exemplo, se eu ouço uma figura pública, a última coisa que eu vou saber é de que igreja que ela pertence. Eu vou saber o nome dela, vou saber quantos seguidores ela tem, quantos Isso é filhos verdade. ela tem, mas o último estágio é saber, essa pessoa, que igreja que é? Que igreja que Infelizmente, teve- ele é a Assembleia de Deus, né? Não sei. É. Que Mas igreja como é? Infelizmente, é a Assembleia de Deus também. Então, mas tipo assim, os seguidores deles Não não sabem. sabem. Não, porque eles não sabem. promovem nem Cristo e nem a igreja. Eles Então- promovem a ele. É autopromoção. Então a gente pode até afirmar que o marketing no meio gospel não está à procura de divulgar uma igreja. Olha, e tem Nem mais a uma instituição, coisa. em muitos casos, nem a de Cristo, né? E tem mais uma coisa, que é a questão que você queria uma resposta. Se a gente não usar marketing para divulgar a igreja, vai divulgar o quê? Primeiro, vamos entender uma coisa. Isso que nós estamos chamando de marketing, que leva à promoção dessas figuras aí e tudo isso, não é simplesmente o cartaz do culto. Não é só divulgar no WhatsApp, olha, tal domingo vai ter uma escola dominical com esse tema. Não, porque isso aí é lícito. Nós estamos falando daqueles recursos de marketing que vivem de quebrar objeção, de quebrar gatilhos mentais, de que vai fazer você ter coragem de meter a mão no bolso, tirar R$450 e comprar uma máscara invisível contra o coronavírus. É Exatamente. desse tipo de malandragem que nós estamos falando. Porque a divulgação propriamente dita, a irmã Ana explicou aqui semana passada, cartaz, divulgação, antecipação da programação, cumprir o horário, isso aí é uma maravilha, isso tem que ser. Nós estamos falando exatamente sobre o que o Bruno disse no comecinho, que são os recursos de manipulação. É o tipo de coisa que penso eu, mas penso com convicção, não supondo. Um montão de igreja já lançou mão porque já não dispõe do Espírito Santo para convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Então é melhor fazer marketing para encher o templo para evento. Poderia sim usar os métodos de marketing, de persuasão, para atrair as pessoas para Cristo, ao invés de atrair para o livro que eu quero que ela lê, para o evento que eu quero que ela vá. Olha, mas é algo importante isso aí. É uma pergunta extremamente importante essa. Na hora em que nós estamos elaborando uma mensagem, um estudo bíblico, naturalmente, e não pela necessidade da manipulação, naturalmente, o expositor da Bíblia trabalha com a quebra de objeções. Só que há uma diferença em como se faz isso. Uma coisa é eu, ao expor a Bíblia, quebrar a objeção do pecador a Cristo. Outra coisa é eu me dedicar unicamente a algum tipo de exposição que só tenha o objetivo de quebrar a oposição. Nós poderíamos chamar isso de exposição bíblica e de apologética. E nós estamos acostumados em nossos seminários, em nossas instituições, em nossos treinamentos, a preparar apologetas, quando deveríamos preparar expositores. A Bíblia não precisa de defesa. A Bíblia é autossuficiente. Ela se resolve, gente. Já tentaram queimar a Bíblia, rasgar a Bíblia, destruir a Bíblia, impedir que a Bíblia circulasse? Isso está aí. É a publicação mais vendida, lida no mundo. E vai ser assim até Jesus voltar. E quando passar os céus e a terra, a Bíblia vai permanecer. Então, quando nós estamos expondo a Bíblia, a exposição naturalmente quebra a objeção. Eu não preciso de frases de efeito. Eu não preciso de gatilhos mentais. Eu preciso daquilo que na pregação expositiva se chama de proposição. Qual é a proposta do texto? O texto tem o objetivo de levar que conteúdo?
O Espírito Santo quebra a objeção. Você faz a exposição. Aí eu volto ao que eu disse. A necessidade desses pastores, dessas igrejas, desses cantores e esse povo todo aí em fazer uso desses gatilhos mentais para quebra de objeção é porque eles já não contam com o Espírito Santo para convencimento do ouvinte. E quando vê isso, é só olhar os grandes pregadores, né? Pastor Bernardo, Billy Graham, a mensagem deles não tinha gatilho mental. Era Tinha Jesus que Cristo e pronto. salva, batiza com o Espírito Santo e tá voltando. Gatilho E só. espiritual. Bom, então vamos fazer o seguinte, para a gente dar senso prático a essa discussão. O Alexandre vai promover um encontro de jovens lá, pós-pandemia. Então é jovens pentecostais pós-pandemia. Maravilha, lá na congregação. Vamos ver algumas coisas que talvez a gente sinta vontade de fazer e dentro disso que debatemos, não, isso aqui é ético, isso não é, isso aqui é válido, isso aqui é manipulador. Vamos ver, diga se a gente pode ou não usar, tá bom? Então vamos lá, eu começo. Vou pegar uma coisa simples. Eu posso criar uma arte para divulgar entre o WhatsApp dos irmãos da igreja? Pode, se nessa arte ficar bem explícito sobre o culto, que vai ser um culto, e eu não acho certo a divulgação de, por exemplo, o pregador tal vai ir. Não, você não tem que encher a igreja por causa de pregador, você tem que encher por causa de Jesus. Em cima do que você falou, eu já imagino a resposta. Mas muitos hoje estão fazendo o seguinte: o pastor Guna vai pregar na minha igreja. Pastor Guna, grava um vídeo falando que o senhor vai lá e que vai ser uma bênção. E eu vou divulgar este vídeo. Isso pode? Não, é a mesma coisa, né, do cartaz e colocar a fotinha do pastor lá. Eu acho que pode. Porque Por é o pastor quê? Guna. Por quê? Por que eu não vejo problema? Da mesma forma como o cartaz tem limite, o vídeo também tem. Irmão, estarei aí, vou falar sobre o desafio da juventude para retornar à igreja depois da pandemia. Vencendo a comodidade, vencendo o marasmo, você não foi chamado para ser crente de internet. Eu tenho o conteúdo e o domínio do conteúdo do que eu vou falar. Então eu penso que não seja um problema. Onde eu acho que é um problema? Se esse vídeo ficar como esse cartaz. É porque eu tô indo aí que vai ser bom. Aí é um problema. O discurso do pregador conta muito. Sim, então eu acho que no vídeo há um limite como há no cartaz. O que vocês acham? Eu acho que sim também. Eu não vejo também, eu gosto da minha fotinha lá também. Tô brincando, gente. Eu não vejo problema num vídeo. Sinceramente, não vejo problema. E eu sinto que, de certa forma, isso faz bem para as pessoas que estão ali no conjunto, na igreja, saberem quem vai estar lá. Principalmente quando o pastor envia um vídeo bem direcionado, sabe? Não vejo problema com isso. Eu penso que aquilo que o pastor que está divulgando o vídeo fala naquele momento, que importa. Sabe? Você não pode chegar lá prometendo um monte de coisa. Eu vou ir, vai acontecer isso ou aquilo. Porque a gente vê que isso também acontece. Mas a pessoa dizer, irmãos, estarei indo aí, vamos ministrar sobre tal assunto, quero convidar você, sua família. Eu não vejo, até porque aqui no Diálogos Teológicos a gente faz isso, quando a gente chama o povo para curtir o nosso programa, para compartilhar, de certa forma. Então, eu não vejo problema com relação a isso. Mas com relação a... Eu acho que o princípio é não forçar muito a barra, sabe? Em qualquer divulgação. Não prometer nada do que não pode ser cumprido. A melhor alternativa da igreja é o evangelismo pessoal, sabe? É muito importante as pessoas estarem sabendo ali de que vai acontecer um culto, de quem vem pregar, mas não substitui, aquilo que o Alexandre falou, não substitui as pessoas convidar um vizinho, convidar uma família. E marketing não é evangelismo, é bem diferente. E é isso que importa, a evangelização mais importante que o marketing, entende? É isso que importa. Então, eu penso que é bom sim, vamos lá fazer um cartaz, vamos lá divulgar, até porque a igreja está envolvida em meios de mídia, a igreja tem uma página, tem o YouTube, tem o Instagram, é muito importante, mas não substitui, sabe? Eu acho que o verdadeiro sentido por trás de tudo isso é o evangelismo. Então, acho que tem até na pauta do programa lá, sobre se Jesus estivesse vivendo hoje, sabe? Porque a gente lê um livro de história da igreja, o livro de história da igreja vai trazer todo um contexto, né? Vai falar das estradas do Império Romano, que ajudaram os apóstolos a alcançarem o mundo. Vai falar da língua grega, que era
como o inglês hoje em A dia estrutura disponível foi usada. foi usado. Então, eu penso que Jesus utilizaria da estrutura disponível. Aí fica aí a critério se Jesus vai utilizar do marketing, como se utiliza. Mas eu penso que Jesus se utilizaria da estrutura, como ele fez quando esteve aqui, sabe? A gente vê lá como o evangelho alcançou o mundo inteiro ali, foi porque a igreja se utilizou das estruturas disponíveis. Uhum. Então, eu penso que se para a igreja no tempo atual é muito importante que ela saiba como utilizar essas estruturas disponíveis, sabe? O que você acha, professor? Bom, fosse para concluir, eu diria o seguinte, que sim, existem limites para alguns recursos que podem ser usados ou não. E que todas as vezes que esse limite é extrapolado, é porque o propósito já não é mais a divulgação de Cristo. Foram os vários exemplos que nós demos aqui. Daí concordo também e concordo convictamente que dentro daquilo que é possível usar, a igreja precisa usar mais e melhor. Fazer uma utilização das redes sociais com coisas que podem ir além da simples veiculação de uma pregação. Eu acho que, rapidinho, eu acho que é isso aí que diferencia a igreja de uma empresa. Porque sobre a igreja está a responsabilidade de utilizar e utilizar bem. Entende? E se fosse uma empresa, não importaria. Uhum. Você pode ir lá divulgar o diretor, divulgar o pastor. Porque o objetivo da igreja da empresa é monetizar. Exatamente. O da igreja não é. Então eu acho que alguém que mexe com marketing na igreja, alguém que mexe na parte de mídia, tá sobre ele uma responsabilidade muito maior, como se ele estivesse trabalhando na Google, no Facebook. É bem maior, é um peso bem maior. Então, mas que seja um departamento assim que todas as igrejas modinhas têm, talvez ninguém saiba da responsabilidade que é, né? Talvez não entenderam ainda isso. E as igrejas que não têm também não entenderam. Uhum. Também não entenderam. Então, há limites para a utilização e dentro daquilo que é aceitável, nós precisamos nos tornar melhores usuários desse recurso. É o que eu posso tomar de conclusivo desse debate tão importante, porque é um debate importante. Tem gente que acha que não tem limite, tem gente que acha que não deve usar. Eu acho que há limites e dentro do limite devemos usar como servos de Deus. Como servos de Deus. Nunca para sua Pra promoção própria, né? Para autopromoção. Eu tenho, meus irmãos, vocês sabem, os irmãos sabem, eu tenho uma fanpage. Na minha fanpage, toda semana eu coloco um vídeo de 4, 5 minutos, tratando de algum assunto. A questão toda é a seguinte, para que eu ponho o vídeo? Então, quem me segue há mais tempo deve lembrar que nos vídeos antigos, normalmente eu colocava assim, enquanto estava falando, né? Curta, compartilhe, divulgue. Depois, uma vez, eu me deparei com um vídeo meu. Falei, rapaz, o que é isso aqui? Eu estou querendo divulgar a mim ou a mensagem? Deixa aí, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assiste, quem quiser, divulga, quem não quiser, não divulga. Lembro que depois disso o senhor começou a colocar embaixo assim, a glória está na cruz. A glória está na cruz. Exatamente. Então, nós temos que entender a hora em que agimos de maneira errada. Então, não era algo que eu deveria fazer. Agora, no caso de uma igreja, no nosso caso aqui, a gente pede, compartilhe. Nós queremos que esse assunto seja levado a efeito. Como escola, nós temos que promover esse debate. É uma coisa, que eu estou promovendo o debate. Agora, num vídeo meu, se eu começar a fazer mendigaria de curtida, eu acho que eu estou querendo promover a mim. Entendeu? Então, esses limites são os que eu posso observar conclusivamente do nosso debate. E essa autopromoção, ela é tão assim, principalmente em pregadores jovens, né? Que sequiosos, né? É incrível. Que o que a gente mais vê quando acessa o Facebook é um pregador colocar lá sua agenda do mês, né? Tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar. Eu até conversei com vocês já no pregador que o líder de jovens chamou. Assim, ele é lá da igreja tal, uma igreja setorial, um menino bom, prega bem. Assim, tá bom, traga ele, né? O menino chegou, pregou bem, enquanto a graça estava nele. Aí quando a graça saiu, começou a fazer o apelo, deu o celular pro líder de jovens, falou, tira foto. Para tirar foto. Aí eu fiquei com vontade de não deixar, mas eu deixei. Mas aí no final do culto eu falei para ele, falei, meu irmão, seja pregador de Cristo, não de Facebook.
Não tenta se promover. Cristo vai promover a palavra, né? Mas ele aceitou. Falei com calma, mas ele aceitou. Mas eu senti assim, eu vou tirar minhas fotos, vou promover que eu estive na igreja tal, e aí tira a foto da pessoa que tá... Como a irmã Ana falou aqui, né? É, só para mostrar, né? No Tira a meio do foto da povo, pessoa né? chorando, tira a foto da pessoa Só, abraçando o outro. e só para dar uma cutucada aí, o marketing pessoal também toma cuidado, sabe? Então, E a gente tá falando de marketing aqui de mídia social, mas marketing pessoal, sabe? Aquela puxação de saco, sinceramente, sabe? É horrível aquilo. Para de empurrar portas. É, exatamente. para de postar a agenda. É, sério, meu. Para de empurrar a porta. Se Deus vai honrar o ministério de uma pessoa, meu, não adianta. Deus vai honrar. Não precisa empurrar a porta de nada. Eu tive um, Então, tá um... eu tive um pastor Não, que falou óbvio, assim isso pra... Irmão, calma, Deus vai soprar seu nome. Vai soprar aí, abençoado. Tive um pastor que falava assim, se você correr atrás do púlpito, o púlpito vai correr de você. Então não corre, fica, né? É exatamente afirmando isso. aquilo que o Mike falou agora. Exatamente. Eu não precisa fazer coisa para se promover. Deus vai colocar você onde Ele quer que Ele quer que você esteja, né? Então, realmente... E às vezes Mike, nem é o que parece, não. Outro dia eu fui pregar num lugar... Quase sempre não é. Não é, é só... Outro dia eu fui pregar em... Meu, o culto foi amarrado, velho. Tava amarrado o culto. O cantor foi lá, cantou e tal, beleza. Depois tinha ele no meu Facebook, por coincidência. E aí fui ver lá no Facebook dele, ele tinha colocado lá assim, né? Hoje foi um culto de céu baixinho. Sabe, meu, foi nada, irmão. Foi nada. Sabe, não foi. Então, tipo assim, e eu que preguei no culto, hein? Então não foi céu baixinho, não. Muito bem, meus irmãos. Bom debate esse. É o tipo de assunto que leva-nos a muitas conversas, muitas conclusões. Você pode colocar aí nos comentários o que você acha. Muito bem, meus irmãos. Felizes por podermos debater esse assunto, levar esse momento assim de muita inquietação, mas necessário a todos nós, e nos despedimos aqui, esperando em Deus que possamos nos ver na próxima semana. Irmão Mike, Deus abençoe, até semana que vem. irmão Alexandre, Paz do Senhor, até semana que vem. Bruno, Pai do Senhor, meus irmãos. meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, até o próximo programa Diálogos Teológicos.